com mentiras, com falsidades. Nós, senhor presidente, jamais esperávamos chegar no Brasil a tamanha irresponsabilidade. Eu, sinceramente, em função desse escárnio, desse descaso, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes, aos depoentes, com todo o respeito que eles tenham. Mas eu me recuso, não dá para continuarmos nessa situação. A CPI tem o papel de dissuadir práticas criminosas, como essa do presidente da República. E ele continua a fazê-lo em desrespeito a uma instituição da República, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, com poderes constitucionais, judiciais, criada para investigar uma coisa cujos órgãos convencionais não estavam investigando. Isso não pode continuar. Nós chegaremos sábado, provavelmente, a 500 mil de mortes pela Covid no Brasil. E ainda continuamos a ouvir esse tipo de responsabilidade impunemente. Impunemente. Quer dizer, chega, nós precisamos dar um basta nisso tudo, senhor presidente. Senador Luiz Carlos Reis. Eu quero lamentar a atitude do senador Renan de não ouvir os depoentes. Não, o senhor não está ouvindo. O senhor ouviu, mas não quer questioná-lo. Deveria questioná-lo. Ok, eu não quero lhe obrigar. Mas é 2 pesos e 2 medidas. Quando lhe interessa questionar quem o senhor quiser questionar, que como questionou aqui tem cientistas, aqui tem médicos que trataram pacientes. A doutora Luana não tratou um paciente. A doutora Natália Parcenac não tratou um paciente. Aqui tem centenas, milhares de pacientes tratados por esses 2 senhores aqui. Um é pesquisador com trabalhos publicados, inclusive descobrindo agora tratamento nesse instante por pacientes terminais, que depois alguém pode questioná-lo sobre isso aí. Eu lamento. Ok? Que eu não tenho que perguntar. Não tem porque não lhe interessa. Não tem porque não lhe interessa. Aqui, ó. 16 milhões de vidas que esta gente salvou. Eles e milhares de brasileiros. Pelo 16 milhões de vidas. Foram salvos pelo tratamento precoce. Sim, senhor. E pela imunização natural. Esquece a imunização natural. O tratamento precoce que Vossa Excelência e outros tantos aqui demonizam, salvou vidas no Brasil e no mundo. O caso Fauci, senador. O que Vossa Excelência está fazendo aqui também é deprimente. Não é. Deprimente é Vossa Excelência, relator da matéria parcial. Vossa Excelência faz o que quer, não pode fazer. O senhor não é um promotor para condenar o tratamento ou as pessoas no Brasil. Tem que atender e responder. Eu quero, senador, eu quero que o senhor questione eles sobre a pesquisa de Manaus. Questione eles sobre outras pesquisas que querem fazer. Questione por que morreram lá naquele estado. Pergunte, vocês têm oportunidade. Infelizmente. Deprimente, senador Renan. Aqui, o senhor não quer falar? Polícia Federal nas ruas em Alagoas, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Fale sobre... Só um minutinho. Carlos Reis, Vossa Excelência vai ter o tempo. Vossa Excelência pode ficar aqui. Então discuta ciência com cientistas. Mas não pode estar registrando e postando as coisas aqui, não. Se fizer isso, eu vou ter que tomar providência, eu espero não fazer isso. Postar o quê? Não é com o senhor. Aqui eu só estou alertando. A senhora pode ficar sem problema nenhum, tá, doutor? No primeiro inscrito, o senador senhor presidente, Jorginho Belo. Senhor presidente. Só para concluir. Vossa Excelência, pois não, senador. Só um minutinho. A Polícia Federal nas ruas de Alagoas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Redação do antagonista. Operação Sufocamento. Investiga fraude e licitações de devido na compra de respiradores de mais de 80 policiais e auditores da CGU, cumprem 19 mandatos. Polícia Federal deflagrou há pouco a Operação Sufocamento, que busca desmantelar grupo criminoso que fraudou contratações durante a pandemia em Alagoas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mais de 80 policiais federais e auditores da CGU cumprem simultaneamente 19 mandatos de busca. Não dê a notícia, meia notícia, senador. Aqui está a notícia. Não, fale quais são os municípios, senador. Fale quais são os municípios, não é no estado. Maceió, Giraldo Ponciano, não é contra o... Arapiraca. Vossa Excelência quer atingir o senador Renan com não quero atingir, estou dando a realidade. Veja bem, isso está acontecendo em vários locais. Mas é a primeira vez que um senador está falando isso. Eu estou falando isso por causa do senador Renan. Não foi contra o governador do estado de Alagoas.
foi em alguns municípios. Estou falando dos E municípios. está fazendo o trabalho, a polícia bom. faz o trabalho. Mas deixa eu ler, pronto, só isso aí. Já tá bom. Ok. Senador Jorginho, por favor. Senhor presidente, senhores, senhor Francisco Eduardo Cardoso Alves e doutor Ricardo Ariel Zimmer. Senhores senadores, é lamentável o que está ocorrendo. Senador Jorginho. É lamentável o que está ocorrendo. Senador Jorginho, Vossa Excelência me permite apenas uma pequena intervenção? Apenas para pedir uma questão de ordem ao presidente, para que designe alguém da CPI para ficar na condição de relator substituto e faça as perguntas. Não, o senador Renan, como relator, não quis fazer pergunta, ninguém vai fazer por ele, não. Senhor presidente. Não, Senhor presidente. A CPI não pode funcionar. Ela não poderia funcionar se não tivesse relator. Vossa Excelência pode designar alguém substituto. Não tem interesse de fazer pergunta e eu não posso obrigar ninguém a fazer pergunta. Mas Vossa Excelência pode designar Eles alguém. não estão aqui como investigado e nem como testemunha. Eles estão convidados para falar sobre uma coisa. Nenhum dos dois é investigado e nem testemunha de absolutamente nada. Então não tem por que obrigar o senador a fazer pergunta. Eles estão aqui para defender uma tese e que nós respeitamos. Por quê? Porque a CPI tem que ser eclética. Ela não pode só ouvir um lado. Ele não está aqui, nem o doutor Francisco, nem o doutor Ricardo, são testemunhas ou sequer, aliás, nem de longe são investigados, nem de longe, e estão como testemunha. Para esclarecer o uso de um fármaco ou de fármacos relacionados à Covid, que é o pensamento deles, como tem divergência, que foi o pedido do senador Luiz Carlos Reis. Então eles não estão aqui para acusar ninguém, eles não estão aqui para defender ninguém, para ser testemunha de nada, absolutamente nada. Eles vão, aqui hoje, a experiência deles, senador Marco Rogério, que eles tiveram é que eles vão passar para a CPI. É isso, senador. Então ninguém é obrigado a fazer pergunta a eles. Os dois que vieram contra aqui, senhor presidente, e ficaram aí lado a lado, onde estão exatamente os dois, tiveram o mesmo tratamento que estão tendo eles? Eu não estava nesse dia presidindo, senador. Eu tive que viajar a Manaus, Vossa Excelência sabe. Eu não estava na sexta-feira passada aqui. E hoje, para você ter uma ideia, eu tinha que estar em Manaus hoje, mas eu estou aqui fazendo questão de presidir a CPI. Mas eu gostaria, presidente, de lhe passar o que o senador Marcos Rogério está colocando. O senhor não estava aqui, eu vi o senhor, inclusive, na tela lá em Manaus, o senhor participou no final. Só no final. No final, eu vi a sua atenção, eu vi a atenção que o senhor teve, isso é fato. Agora, quem estava presidindo a sessão, o senador Randolfo Rodrigues, estava sentado onde o senhor estava e, de uma certa forma, conduziu essa CPI com o relator o tempo inteiro sentado, fazendo perguntas. O relator abandona a CPI, vai embora hoje, porque realmente parece que não interessa a busca pela verdade, apenas uma parte da verdade. A gente tem dito isso desde o começo da CPI, hoje está claro, está explícito. Está explícito para o Brasil inteiro isso. O que ficou evidente aqui é que o relator já tem uma sentença debaixo do braço. Se alguém tinha dúvida, hoje está evidente. Lamentável isso. Só um minutinho. Lamentável. Só um minutinho. Senhores senadores, o relator não pode ter sentença sobre prescrição de medicamentos. Ele não pode ter sentença, até porque essa CPI, ela não é uma CPI que tem o direito de dizer o que é isso, o que é aquilo. São indícios que serão colocados no relatório, tanto de uma parte como do outro. Agora, não há nenhuma condição de... Tanto os dois convidados estão aqui, e até constrangedor de estar debatendo, já era para o senador Jorginho estar fazendo as perguntas. Eu acho que ele deveria tocar, senador. Aliás, Vossa Excelência me ajudaria muito, deixa o senador Jorginho e a gente vai vendo aqui. Por favor. Eu peço a Vossa Excelência apenas... a questão de ordem que fiz tem amparo regimental no artigo 147. Na hipótese de ausência do relator a qualquer ato da CPI, ser-lhe-á designado um substituto para ficar nessa condição. E eu perguntei isso porque o relator tem um tempo para fazer o questionamento que nenhum de nós temos. Eu peço a Vossa Excelência, então, que seja tolerante com os membros da CPI para que possam fazer as perguntas e dar tempo aos convidados
para falar, senhor presidente, com a mesma generosidade que teve aqueles dois que vieram aqui e foram contra. Porque senão nós estaríamos tratando de maneira desigual nessa matéria. Por favor, senador, não vamos desmerecer os colegas senadores. Eu volto a repetir. A CPI passa e nós vamos continuar convivendo aqui. Tomara de que Deus permita que a gente conviva há muito tempo. A gente não é inimigo um do outro aqui. Nós estamos aqui, temos divergências do ponto de vista políticas pontuais, e não é tão grande essas divergências. Cada um defende um lado e eu respeito. Agora, os dois convidados, e desculpa, doutor Francisco e doutor Ricardo, vocês estão numa audiência pública aqui, onde nem o senhor nem são testemunhas e não são investigados em nada, entendeu? Até porque eu não fiz, não teve juramento, nem nada. O senhor está aqui para colocar o que o senhor defende. Que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Pode discordar, mas respeita. É o papel. Então é uma audiência pública, senador. Sim, presidente. Vossa Excelência como conhece. Era também a do doutor Cláudio e a Natália. Sim, mas se eu não que eram contra. Okay, e olha o que aconteceu lá e o que está acontecendo aqui. Vamos seguir a sessão. Só espero que a gente tenha o mesmo tempo para poder... Senador, eu vou ficar aqui, tempo necessário para Vossa Excelência fazer as perguntas que quiser. Agradeço. Fique tranquilo. O senhor dará um tempo Eu farei extra. a mesma coisa que eu sempre fiz. Às vezes eu interrompo para perguntar alguma coisa. Isso é normal, é uma coisa que eu faço naturalmente. Então não haverá comportamento diferenciado de nada. Senador Jorginho, por 15 minutos, por favor. Agora, aquilo que nós tínhamos acordado. Por favor, não faça um discurso de 15 minutos e depois faça suas perguntas, que não vai acontecer isso. Lembra que nós acertamos? Que nos 15 minutos a pessoa pode falar o que quiser, mas também pode fazer as perguntas que quiser nos 15 minutos. Aqui tem senador que chega 14 minutos e 30 segundos, faltando 15 segundos para terminar, que ele faz as perguntas. Hoje não vai acontecer, senador Jorginho. Só para lamentar, ontem à noite a Globo já publicou o que aconteceu aqui, que a oposição se afastaria, um desrespeito. Eu fiquei até o fim da outra sessão, não ouvindo tudo que é bobageira que eles disseram, mas ouvi. Senhor presidente. Para mediar, senhor presidente, senador Jorginho, só para mediar, para lhe dar um encaminhamento, só para lhe dar um encaminhamento para pacificar a situação. Já que o relator, senador Renan Calheiros, não quis fazer perguntas e saiu, inclusive, da CPI, acho que é a primeira vez que a gente está sem relator aqui, eu queria lhe perguntar se o senhor poderia, o tempo dele, distribuir com os senadores aqui o tempo que ele faria, geralmente 3 horas, 4 horas de pergunta, que se a gente pode distribuir para os senadores esclarecer esse assunto que é de interesse da sociedade brasileira. Eu lhe faço esse encaminhamento. Se o senhor der uma tolerância, o senhor tem como dar uma tolerância maior, já que hoje é um caso de exceção nesse tribunal? Presidente. Olha, só se a gente... 3 horas, só se fosse para perguntar com quantos meses ele nasceu, como foi a infância dele, porque, sinceramente, é uma questão, um ponto só. Nós estamos tratando só de um ponto, sinceramente. Não há muito o que perguntar. É verdade, presidente. Com relação aos dois que vieram contra aqui, também não tinha, ficaram aqui o dia inteiro. Amigo, mas acontece Eu vou dizer só para finalizar minha fala e Vossa Excelência segue com a direção dos trabalhos. Dizer que estou com vergonha do que estou assistindo nesse momento, em razão do papelão que fez o relator e os membros da oposição. Vergonha, porque 2 médicos profissionais deixam as suas atividades, vêm para cá para poder dividir a sua experiência. Eu não sou dono da verdade, eu quero saber dos 2 lados, ouvir os outros que eram contra, ouvi, questionei, e hoje tinha outros afazeres também. Fiz questão de vir aqui para ouvi-los, porque eu tenho interesse pela vida, tenho interesse em saber se é possível salvar vidas com esse ou com aquele protocolo, tenho interesse em saber se o fica em casa mata ou salva, se o tratamento precoce mata ou salva. Então eu tenho vergonha do que estou vendo aqui, a covardia do relator e dos membros da oposição que abandonam a sessão porque dizem que já sabe tudo e que não querem ouvir o outro lado. Eu acho que quem está promovendo morte aqui, senhor presidente, são esses que se acham donos da verdade, pais da ciência, covardes, é isso que são.